Imagine que o sistema financeiro é como uma grande escola de samba, cheio de brilho, promessas e, às vezes, alguns tropeços no caminho. Em 1995, logo após a implementação do Plano Real e depois de uma série de quebras bancárias que abalaram a confiança no sistema, foi criado o Fundo Garantidor de Créditos, conhecido como FGC. O FGC funciona como uma entidade de proteção aos depositantes e investidores. É importante destacar que ele não é um órgão do governo, nem uma instituição pública. Trata-se de uma associação privada, sem fins lucrativos, criada com um objetivo essencial: proteger o investidor pessoa física no caso de quebra de uma instituição financeira. Na prática, isso significa que, se um banco deixar de honrar seus compromissos, o FGC garante a devolução de parte dos valores que o cliente possui nessa instituição. Atualmente, essa proteção cobre até R$250 mil por CPF ou CNPJ por instituição financeira. Esse mecanismo ajuda a reduzir o risco de pânico no sistema financeiro, evita corridas aos bancos e contribui para manter a estabilidade e a confiança no sistema como um todo. Em resumo, o FGC existe para garantir que o investidor não fique desprotegido diante de uma falha bancária. O FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, foi instituído oficialmente em 16 de novembro de 1995, por decisão do Conselho Monetário Nacional. Ele surgiu a partir da unificação de fundos anteriores, absorvendo antigas coberturas como o FGDLI e outras reservas existentes na época. Mas vamos ao motivo real da criação. Não foi porque os bancos resolveram, de repente, ser bonzinhos com os poupadores. A verdade é que o sistema financeiro brasileiro estava um verdadeiro caos. Bancos quebrando, confiança indo embora e o risco claro de um efeito dominó. Era como um carnaval fora de época, só que em vez de samba tinha confusão e no lugar das marchinhas, prejuízos. A ideia central do FGC era simples e estratégica: evitar crises bancárias sistêmicas. Em outras palavras, impedir que o problema de um único banco puxasse todo o resto para o chão do sambódromo financeiro. O FGC é formado obrigatoriamente por instituições financeiras autorizadas a funcionar no Brasil, como bancos comerciais, bancos múltiplos, bancos de investimento, caixas econômicas e instituições similares. Quando um banco quer operar no país, ele precisa seguir as regras do Banco Central do Brasil. E entre essas obrigações, uma é inegociável: associar-se ao FGC. Não é opcional. É como vestir fantasia antes de entrar em um bloco de carnaval. Sem isso, não entra na avenida. E muito menos pode captar dinheiro dos investidores. As contribuições das instituições ao fundo são contínuas e proporcionais ao volume de depósitos e investimentos que têm direito à garantia. Ou seja, quando algo dá errado, o dinheiro usado pelo FGC para pagar os investidores vem justamente dos próprios bancos que fazem parte do sistema. O FGC, Fundo Garantidor de Créditos, garante uma série de créditos financeiros. Entre eles estão depósitos à vista e em poupança, CDBs, RDBs, LCIs e LCAs, letras de câmbio e letras hipotecárias. Tudo isso até o limite de R$250 mil por CPF ou CNPJ, por banco ou grupo financeiro. Mas atenção, nem tudo entra nessa festa. Aplicações fora da lista de produtos elegíveis ou valores que ultrapassem esse limite ficam de fora. E aí, a música já não embala mais. É como ocupar espaço demais em um camarote. Você passou do limite. E o segurança do FGC avisa que só pode ir até ali. Além disso, existe um teto agregado de R$1 milhão a cada 4 anos, somando várias instituições financeiras. Funciona como um bloco premium, dentro do bloco principal. Imagine que o sistema financeiro é como uma grande escola de samba, cheio de brilho, promessas e, às vezes, alguns tropeços no caminho. Em 1995, logo após a implementação do Plano Real e depois de uma série de quebras bancárias que abalaram a confiança no sistema, foi criado o Fundo Garantidor de Créditos, conhecido como FGC. O FGC funciona como uma entidade de proteção aos depositantes e investidores. É importante destacar que ele não é um órgão do governo, nem uma instituição pública. Trata-se de uma associação privada, sem fins lucrativos, criada com um objetivo essencial: proteger o investidor pessoa física no caso de quebra de uma instituição financeira. Na prática, isso significa que, se um banco deixar de honrar seus compromissos, o FGC garante a devolução de parte dos valores que o cliente possui nessa instituição.
Atualmente, essa proteção cobre até R$250 mil por CPF ou CNPJ por instituição financeira. Esse mecanismo ajuda a reduzir o risco de pânico no sistema financeiro, evita corridas aos bancos e contribui para manter a estabilidade e a confiança no sistema como um todo. Em resumo, o FGC existe para garantir que o investidor não fique desprotegido diante de uma falha bancária. Em novembro de 2025, o Banco Master teve suas operações suspensas e foi levado à liquidação extrajudicial pelo Banco Central do Brasil, o Bacen, após um grave colapso financeiro e investigações de fraude envolvendo bilhões de reais. Esse episódio representa o maior acionamento do FGC da história recente. As estimativas indicam que o fundo precisará pagar cerca de 40 bilhões e 600 milhões de reais a até 800 mil investidores para cobrir CDBs e depósitos elegíveis, respeitando o teto de 250 mil reais por pessoa. É como se um bloco inteiro tivesse perdido o som e precisasse ser reconstruído com recursos de todos os outros blocos. Um impacto que mexeu não só com o bolso, mas também com a confiança de milhões de pessoas. Antes do caos mais recente, o FGC já havia atuado em dezenas de situações ao longo de quase 30 anos. Há exemplos como BRK e Portocred, em 2023, que somaram cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais em garantias pagas naquele ciclo. Até então, o maior resgate da história havia ocorrido no banco Bamerindos, em 1997. Na época, os valores mobilizados foram bem menores em comparação, algo como um samba enredo de subbloco diante do desfile principal. Isso mostra que o FGC já vinha cumprindo seu papel ao longo do tempo. Mas o episódio do Banco Master muda completamente a escala. É o campeão absoluto em dimensão e impacto. O impacto foi enorme. Além dos valores pagos, o FGC houve investidores que perderam recursos acima do limite de cobertura, fundos de pensão com exposição relevante e até efeitos colaterais no custo de captação dos bancos. Dentro do próprio FGC, o ritmo acelerado dos pagamentos gerou pressão sobre sistemas internos e acendeu alertas para tentativas de golpe ligadas às indenizações. Afinal, bandido carnavalesco não perde oportunidade, seja de confete ou de roubo. No campo regulatório, o episódio também reacendeu debates importantes. Fortalecimento das normas, exigência de dados mais rápidos para supervisão e ajustes estruturais no sistema financeiro. Temas que, vale dizer, já estavam em discussão antes mesmo do caso Master, mas ganharam urgência depois dele. O futuro do FGC tende a passar por ajustes e reflexões profundas. Isso inclui melhorias na governança, maior transparência e revisões técnicas sobre reservas, limites de cobertura e acesso a dados para uma gestão de risco mais eficiente, tudo para evitar que mais um bloco entorte no meio da avenida. Especialistas avaliam que o modelo de cobertura precisa continuar robusto, mas talvez com mais clareza e mais velocidade de atuação, especialmente em um cenário de produtos financeiros cada vez mais complexos. Se o carnaval financeiro brasileiro vai seguir seguro ou mais nervoso que frevo em Salvador, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: ninguém quer ficar sem música no meio do desfile. O FGC é um elemento essencial do sistema financeiro. Ele funciona como uma garantia mínima de que, em meio ao agito bancário, o investidor não fique completamente no escuro. Mas episódios como o do Banco Master deixam uma lição importante. Proteção não significa ausência total de prejuízo. E segurança e regulação precisam conversar melhor, e mais cedo. Enquanto o bloco financeiro desfila pela Avenida Mundial, o FGC tenta cumprir seu papel, ser aquele amigo que segura a sua fantasia quando o sambódromo começa a tremer.